Esse pacote aqui ele vai fazer a instalação do package.json para a gente ter, né, aqui aonde salvar, aonde a gente informar, né, as dependências aqui do nosso projeto. Então instalou ali o package.json, já foi ali configurado. Nós vamos agora instalar mais algumas coisas aqui. Vamos instalar aqui um tsc init. Esse init aqui, ele vai gerar também para a gente um arquivo chamado tsconfig.json. Ele vai vir aqui com algumas estruturas já formatadas, algumas propriedades já vai vir aqui setado, tá? Se você não fizer desse jeito, você tem como configurar o package.json também. Lá dentro dele você coloca que está trabalhando lá com módulo, coloca essas configurações aqui que funciona direitinho também, tá? Aqui então a gente fez a instalação do tsc init. Vamos fazer aqui também a instalação. Aqui não vai precisar instalar, né? Eu já tenho aqui no VS Code, já tem na minha máquina instalado aqui o TypeScript. Mas se você quiser instalar, você vai colocar esse pacote aqui, npmi, de uma forma global, -g TypeScript. Tá? Então você precisa instalar esse pacote aqui. Se você não tem aí o TypeScript instalado na sua máquina, configurado, aí você instala esse pacote aqui primeiro, tá? Eu não fiz a instalação porque não precisa, porque eu já tenho ele aqui na máquina, tá? Então tem esse pacote para instalar e tem mais um outro aqui que vai ser o TS, esse daqui, faltou npm aqui, npm e ts-node. Esse pacote aqui é para a gente conseguir fazer a execução do TypeScript aqui direto no VS Code, utilizando aqui o Node.js, sem precisar fazer a transpilação para o JavaScript. Então o ts-node vai fazer isso daí para a gente. Quando a gente for executar aqui o arquivo em TypeScript, a gente coloca ali ts-node mais o nome do arquivo .ts. Aí a gente executa ele, certo? Então estamos com a máquina setada, já está tudo pronto aqui. E agora a gente vai começar a fazer aqui os nossos códigos em TypeScript. Vou criar aqui o primeiro código. Esse daqui vai ser a nossa conta bancária, né? O clássico que a gente faz aí quando a gente está estudando aqui a questão aqui dos encapsulamentos. Vamos colocar aqui então conta bancária. A gente pega a conta bancária porque ela tem aqui os detalhes que a gente precisa dar uma estudada. São os métodos, né? Quando você tem ali uma conta bancária, você tem os métodos, tem os procedimentos, as funções ali que você vai executar. Para executar essas funções, a gente só consegue utilizar, né, se a gente estiver ali dentro da mesma classe, né, se tiver numa classe derivada, né, numa subclasse. Então tem aqui os modificadores de acesso. E quando a gente trabalha com a conta bancária, a gente só vai ter acesso, né, ao saldo da conta, a modificar o saldo da conta, se a gente tiver acesso a esse método, tá? Então quando a gente trabalha com encapsulamento, a gente procura fazer isso, porque você não tem como mudar o saldo da conta se não for através de um método, através de um procedimento, ali, uma função que a gente vai criar. A gente não pode simplesmente ir lá e setar o saldo, né, o saldo da conta da pessoa, tá? Então a gente faz tudo através dos métodos. Esses métodos estão aí, né, tudo setado certinho para a gente poder trabalhar com encapsulamento. Tá? Então por isso que a gente utiliza aqui a conta bancária, que fica mais fácil da gente entender, né? Vamos dar seguimento aqui na nossa conta bancária, falar aqui do encapsulamento. Então aqui nós vamos construir uma classe chamada conta bancária. Tá? Essa classe aqui nós vamos ter algumas coisas aqui dentro, né, acontecendo aqui dentro dessa classe. A primeira coisa que a gente vai ter vai ser ali o saldo, né? O saldo que a gente vai ter, ele tem que estar private. Tá? Tem que estar privado aqui, porque a gente só vai utilizar esse saldo, mexer nesse saldo aqui através dos métodos que a gente vai trabalhar, tá? Aqui no TypeScript precisa colocar ali um number também, tá? Você precisa informar o tipo de dado que você está trabalhando aqui no TypeScript, tá? Então nós temos ali um private saldo, 2 pontinhos, um number, tá? Aqui ainda, né, ele está falando que não foi inicializado, tá? Então quando você estiver construindo aqui a sua classe, construindo ali as propriedades, vai dar algumas notificações aí. Não se preocupa, porque daqui a pouco já some isso daí, tá? Vamos seguindo aqui, colocar aqui a função construtora. Nós vamos ter aqui a função construtora, vamos ter aqui o saldo inicial. Vamos ter aqui o saldo inicial, que vai ser do tipo number, para a gente conseguir, na hora que for criar um objeto, né, dessa conta bancária, né, dessa classe conta bancária, a gente tem que passar ali um saldo inicial.
Porque a pessoa vai abrir ali a conta, ela vai ter um saldo, né? Mesmo que você coloque ali zero, né? Vai ter ali um valor, vai ser zero, né? Você tem que passar alguma coisa aí, certo? Então é a partir desse momento que a pessoa tem ali, o único acesso que ela vai ter acesso direto ao saldo é nesse momento, na hora que ela cria a conta. Depois que ela criou a conta, ela não tem como mais fazer essa modificação direto aqui na propriedade do saldo sem ser, né, utilizando ali um método. Então tem que utilizar o método para fazer isso daí, certo? E aqui nós vamos colocar o de saldo recebe saldo inicial. Então aqui a propriedade saldo é o que a gente tem aqui em cima, né, que está privado. A gente só vai conseguir mexer nisso daqui na hora que a gente fizer a criação da conta, certo? Então essa daqui é a forma que a gente vai fazer para conseguir setar um valor aqui para o saldo. Na hora que a gente utilizar a função construtora, vai ser na hora que a gente for criar o objeto. Criou o objeto, aí a gente tem que passar ali um saldo inicial. Esse saldo inicial vai ser jogado para essa propriedade que está privada. Então por isso que a gente trabalha aqui com encapsulamento, para você não fazer essa mudança aí sem ser através, né, de um método. Então nós vamos construir o método, né, vamos construir aqui um método para a gente obter o saldo. Vamos ter aqui então o método do público, obter saldo. Aqui no TypeScript nós temos que colocar, né, o tipo aqui na nossa função, o tipo de retorno ali, que vai ser um number. Então a gente tem que passar aqui a passar um number, certo? Se não fosse retornar nada, a gente colocaria ali um void, mas como vai retornar alguma coisa, a gente coloca ali um number. Aqui numa linguagem que ela é tipada, a gente tem que passar desse jeito aí essas informações. Então aqui vamos ter a palavrinha return diz.saldo. Aí a gente consegue visualizar ali o saldo. Então, se você não tiver a palavrinha return aqui dentro do bloco de comandos da sua função, aí você não vai colocar aqui o tipo de dado que vai retornar, porque você não sabe, vai retornar ali qualquer coisa. Então aqui a gente colocaria void, certo? Então é assim que a gente trabalha com a orientação a objetos, com uma linguagem que é tipada. Tá? O TypeScript aqui vai atender a gente perfeitamente. O JavaScript também tem essa parte aí do encapsulamento, tá? Funciona direitinho também. Vamos seguindo aqui, nós vamos ter aqui um outro método. Esse método aqui também vai ser público, só que aqui esse método ele vai ser, né, um procedimento, né? Nós vamos ter aqui então o método depositar. Esse depositar nós vamos passar aqui um valor, né? Vou colocar aqui valor, vai ser number, e depois aqui nós vamos ter ali, né, o void, certo? Nesse caso aqui vai ter o void. Então, o pessoal que está utilizando uma outra linguagem de programação, que trabalha com orientação a objetos, pode perceber que fica bem semelhante aí uma linguagem que você já conhece, né? O Java, o Python, né? Uma linguagem que utiliza aí o paradigma, né, da orientação a objetos. Vamos colocar aqui um saldo, né, uma condicional para esse saldo aí, para o valor que a gente vai depositar. É para não depositar número zero, né? O valor zero ali, né? Essa pessoa não tem como depositar um valor zero, né? Então, o valor aqui, se ele for maior do que zero, aí a gente faz o seguinte: diz.saldo vai receber o que ele já tem mais valor, tá? O valor que a gente passar aqui no parâmetro, né? A função captura esse valor aí, depois ele passa lá para o saldo, certo? Então aqui o método para a gente depositar. Vamos colocar aqui no console.log uma informação. Vou colocar aqui um template string. Aqui no TypeScript funciona também o template string, igualzinho no JavaScript, né? Falar em TypeScript, JavaScript, já repararam que o JavaScript e o TypeScript tem as diferenças, né? A única diferença que a gente, né, sempre encontra aí, o pessoal fala sempre, é a questão da tipagem, né? Mas não é isso, né? A questão de funcionalidades. Tem coisas aqui que funcionam no TypeScript e não vai funcionar no JavaScript, tá? A gente já falou sobre as interfaces. A interface é uma parte aqui da orientação a objetos que não tem lá no JavaScript, certo? Então tem algumas coisas que não tem. Não é só a questão da tipagem que faz essa diferença aí de uma linguagem para outra, tá? Aqui então no console.log vamos colocar depósito de, vamos colocar aqui um valor, e depois aqui apresentar o valor que a gente colocou ali para depositar, tá? Só para a pessoa saber que o depósito foi realizado ali, senão ela não vai saber que o depósito foi realizado, certo? E nós vamos ter aqui na parte do else, a gente vai ter um console.log também. Vou colocar aqui console.log. Se a pessoa digitar um número que não for, né, maior do que zero,
for zero, for negativo, né? Não tem como fazer isso daí, tá? Não tem como fazer isso daí porque o valor ele tem que ser maior do que zero. Você não tem como depositar um valor negativo, né, lá no ATM, né, no caixa eletrônico. Você não tem como fazer isso daí. Então aqui na parte do else, se a pessoa digitou um número que for menor do que zero, aí a gente coloca aqui, ó, valor de depósito inválido, certo? Aqui então nós temos uma condicional composta. Pessoal que está chegando agora na programação aí, está aprendendo agora devagarinho. Tem bastante vídeo que eu já gravei, tá lá no blog. Dá uma olhadinha para vocês entenderem a estrutura da condicional. Nós temos aqui uma condicional composta. Ela vai ser composta de duas situações. Uma para a parte verdadeira e outra aqui para a parte falsa. Então ela tem essa composição aí de duas estruturas. O que acontecer aqui dentro vai ser verdadeiro. Verdadeiro, tá? O que a gente for fazer do teste, né? Se isso daqui, ó, for verdadeiro, executa isso daqui, esse bloco de comandos. Se isso daqui for falso, tá? Se isso daqui for falso, fazer a anotação aqui. Se isso daqui for falso, aí executa isso daqui, tá? Então nós temos o if else para fazer isso daí pra gente, tá? Nesse caso aqui precisa colocar os dois, porque se a pessoa não digitar um número que for maior do que zero, aí aparece essa mensagem aqui, certo? Então, o if else ele vai trabalhar dessa forma aí. Uma situação verdadeira acontece um bloco de comandos, uma situação falsa acontece outro bloco de comandos, certo? Vamos seguindo aqui, nós fizemos a função público, né? Tem que estar public aqui, né? no método, e nós vamos ter agora um outro método que é o sacar. O método sacar também tem que estar public, tá? Vou colocar aqui o public. Esses modificadores de acesso aqui, eles têm a funcionalidade, tá? Aqui nós estamos utilizando o método público para você conseguir acessar de qualquer parte do sistema, né? Fazer um depósito, fazer aqui o saque, né? O obter dados, saldo, obter saldo aqui, né? Tem que estar público também, né? O privado aqui vai ser o saldo. Para você chegar nessa propriedade aqui, você tem que utilizar, né, essas funções aqui para poder trabalhar ali com saldo, para fazer as modificações do saldo. Sem isso daqui você não tem como modificar, né, o valor que você tem na conta, certo? Vamos ter aqui o sacar. O sacar também vai ter ali o valor, né? Vamos colocar aqui um valor para ele, vai ser número também, colocar number, e aqui vai ser void, certo? Aqui no TypeScript ele é flexível também, tá? Se você não colocar o void aqui, ele vai aceitar o que você colocar dentro do bloco de comandos, tá? Ele é bem flexível, mas, né, se você está trabalhando com uma linguagem tipada, coloca aí a estrutura certinha, a sintaxe certinha, para você depois não se atrapalhar, tá? Já pensou, um programador vai revisar o seu código depois, está faltando aqui o void no final, e aí vai retornar alguma coisa, não vai? O que vai acontecer com isso daí, certo? Vamos agora então fazer aqui mais uma condicional. Essa condicional aqui também vai ser uma condicional composta. Já deixar o else aqui embaixo, né? A pessoa vai conseguir sacar, né? Modificar ali o saldo, né? O saldo. Só que se ela não tiver dinheiro na conta, né? Se ela não tiver dinheiro na conta, o que vai acontecer? Nós vamos colocar aqui um console.log. Eu já vou fazer a parte da negação, né? Vou colocar aqui saldo insuficiente. Insuficiente, tá? Coloquei certinho dessa vez aqui. Então, se não der certo isso daqui, se a pessoa não conseguir sacar, significa que o saldo é insuficiente, certo? Então, aqui na nossa condicional, a gente tem que colocar que o valor que ele vai sacar tem que ser maior do que zero, certo? Tem que ser o valor maior do que zero também, né? Ele vai sacar um valor que vai ser maior do que zero. E fazer aqui uma conjunção e valor também ele tem que ser menor ou igual ao diz.saldo, tá? O valor ele tem que ser maior do que zero. E também esse valor que ele está sacando tem que ser menor do que o saldo dele, né? Ele não pode sacar um valor maior do que o saldo. Então a gente coloca aqui, ó, menor ou igual. Se ele tiver 100 reais, quiser sacar 100 reais, ele saca 100 reais, certo? Então vai o sinalzinho de igual aqui também, tá? Toma cuidado aí com os operadores, porque esses operadores aí pode atrapalhar a nossa vida, tá? Aqui nós temos o menor ou o igual, tá? Se você não colocar ali o igual, e a pessoa tiver 100 reais na conta e ela quiser sacar 100 reais, não vai conseguir, porque 100 reais é igual ao que ela tem na conta, não é menor. Então ela só vai conseguir sacar 99,99
de valor dessa conta aí, tá? Então toma cuidado aí com os operadores aí, senão a gente acaba se atrapalhando, certo? Fizemos aqui, né, a nossa classe, né, tá encapsulada, tá com os métodos tudo certinho aqui. Vamos agora então instanciar, né, criar os objetos para a gente poder trabalhar com essas informações aí. Vamos construir aqui uma const chamado minha conta, tá? Isso daqui é só um nome aqui de um objeto, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. Vai receber um new conta bancária, certo? O new conta bancária, quando você cria, né, você instancia aqui esse objeto, né, essa classe para esse objeto, você tem que passar aqui, né, um argumento. Ele fala aqui, ó, passar o mouse em cima, ele fala que espera um argumento, mas encontrou zero. O que é um argumento? O argumento é o que você coloca aqui dentro quando você chama, né, uma função. E quando você cria a função, que nem aqui, nós temos a função. O que você colocou aqui dentro, ó, valor, isso daqui se chama parâmetro. E o que você vai passar para aquele parâmetro se chama argumento. Então, nesse argumento que a gente está utilizando aqui, tá? Nesse argumento que a gente está utilizando aqui da conta bancária, nós temos que colocar um valor. Eu vou colocar aqui o valor de 1000. Então, a gente cria a conta da pessoa e essa pessoa já tem um saldo ali. Vou colocar aqui na linha de baixo, senão vai cortar ali quem estiver vendo ali do modo de retrato, só para entender aqui certinho, tá? Aqui a gente pode colocar 0 também, tá? Ela pode abrir uma conta ali sem nada. Mas eu vou deixar 1000 aqui para a gente conseguir movimentar, né? Aqui o minha conta, que é o nosso objeto, nós temos ali então um pontinho aqui, que vai aparecer aqui os métodos, né? O método que o depositar e o método aqui que é o obter saldo e o sacar, certo? Então tem esses métodos aqui. A propriedade, né? A propriedade que a gente tem aqui em cima não vai aparecer, porque essa propriedade aqui ela está privada, tá? Então se a gente fizer assim desse jeito, aqui não está encapsulado, né? Você vai deixar público ali, não tem como, né? Ali você não consegue, né? Assim vai aparecer, tá? Assim vai aparecer ali o saldo, a propriedade vai aparecer, mas não é assim que a gente trabalha com encapsulamento, né? Se você fizer isso daqui no seu código, lá na sua empresa, seu chefe vê isso daí, o cara né, acaba pedindo o seu pescoço ali, né? Porque não é assim que faz. Já pensou você trabalhar ali numa instituição financeira e a pessoa tiver acesso direto ao saldo, né? Não pode, né? Então tem que deixar como privado, tá? Toma cuidado com os modificadores de acesso, isso daí é importante também para funcionar direitinho, tá? Então vamos lá, aqui na minha conta, né? A minha conta aqui funciona, né? Vocês viram aí que o público funciona. Vamos ter aqui então depositar, a pessoa tem 1000, vamos depositar aqui mais alguma coisa, colocar aqui mais 500. Colocar aqui 500, vamos agora minha conta sacar, vou colocar mais uma vez aqui minha conta, vamos sacar agora, vamos sacar aqui no valor, sacar 200, e depois ali console.log, o obter saldo que a gente fez aqui, ele só tem o return de saldo, tá? A gente não fez o return de console alguma coisa, né? Então aqui nós temos que colocar o console log, e dentro do console log nós colocamos minha conta ponto obter saldo. Ter saldo é uma função, né, um procedimento. A gente precisa colocar aqui o parênteses, senão não funciona, tá? Vamos testar isso daqui para ver como é que ficou então. Vamos testar aqui. Já tem o terminal aberto aqui. Já deixei o terminal aberto para ficar mais fácil para a gente, não ter que abrir o terminal do VS Code. Aqui então nós precisamos, né, colocar ts-node e o nome do arquivo que é conta bancária.ts. Tá? Tem que executar desse jeito aqui, porque senão não executa. A gente está trabalhando com TypeScript. Hoje nós não estamos trabalhando com JavaScript. Tem que colocar desse jeito aqui. É o pacote que a gente instalou. Tá? Instalamos ali o ts-node. Apareceu aqui então depósito de 500 realizado e depois ali 1.500. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver o que aconteceu. Né? Nós temos aqui o sacar 200 ali não funcionou, né? Só ficou com 1.500. Vamos dar uma olhadinha lá no sacar. Vamos dar uma olhadinha aqui no sacar. A gente não fez aqui a conta ainda, né? Do sacar. Do sacar ali a gente não fez o dis, né? Faltou aqui o dis, né? Ó, faltou isso daqui, ó. Colocar isso daqui aqui dentro. Só que não é mais, é menos, né? Nós temos o saldo ali e nós vamos colocar menos igual, tá? Então, no depositar é o saldo mais o valor que você está depositando. No sacar aqui é o valor menos, né, o saldo ali menos o valor que você está sacando, certo? Vamos executar mais uma vez isso daqui, porque ficou faltando essa parte aí. Vou limpar a tela aqui no CLS.
Pessoal, é importante a gente ir fazendo e testando os nossos códigos ali, tá? Você vai fazendo e vai testando. Um código pequeno desse, não tem problema, tá? Você consegue arrumar, fazer os ajustes depois. Mas se é um código, né, mais complexo, aí você deixa para testar no final, aí vai dar trabalho para arrumar depois, tá? O R aqui saiu minúsculo, né? Vou consertar aqui também, né? O R, né? Cadê o R cifrão? Tá aqui. Arrumar ele para ficar bonito também. E depois aqui vamos executar mais uma vez aqui. Eu vou colocar para cima. Percebam que ele demora um pouco para trazer as informações, né? Por que demora esse tempinho? Porque ele está fazendo a transpilação do JavaScript para do TypeScript para o JavaScript, aliás, né? Então tem que fazer essa conversão. O que a gente faz aqui do TypeScript, o Node ele vai fazer a conversão e trazer o resultado para a gente na tela. Eu coloco para executar aqui, ó, parece que ele está travado, mas não está. Ele está fazendo a transpilação interna, né? Está fazendo internamente, porque estamos utilizando isso daqui, ó, ts-node. Então ele faz essa transpilação internamente aqui nele e depois ele traz para a gente essas informações, tá? Por isso que demora esse tempinho. Certo, gente? Então entender essa parte aqui da questão do encapsulamento, como que a gente pode trabalhar com uma propriedade que ela está encapsulada, é através de métodos públicos dentro dessa classe aqui, certo?